Quantos homens estão sendo vítimas de falsa acusação na justiça de assédio sexual, de agressão, e nada acontece com as mulheres que mentem, né, na justiça? Foi um comentário de uma pessoa aqui que eu vou ler e comentar com vocês. Quantas leis a favor do homem foram aprovadas? Uma mulher acusa falsamente um homem de estupro e não fica um dia na cadeia. Lá o homem é estuprado, adquire várias doenças. Na França, berço do feminismo, o exame de DNA é proibido. O homem não tem sequer o direito de saber se o filho é dele. Se aqui fosse igual, eu estaria com o filho de outro sem saber, né, pagando pensão. Houve um caso de um engenheiro que descobriu que as duas filhas não eram dele na festa de 15 anos. E da mais nova, ele entrou no quarto e tirou a própria vida. A Red Pill ensina como a mulher de hoje deve ser tratada. Não, acho que a Red Pill não ensina como ela tem que ser tratada. Inclusive, a Red Pill aqui do Brasil, ela tá sendo distorcida, tá? Acredito que é muita coisa assim, ó, da filosofia da Red Pill, né? Lá dos Estados Unidos, lá do exterior, foi deturpada aqui. Os pessoal que fala Red Pill, esses caras, eles, para conseguir mais like, né, sensacionalismo, eles ficam denegrindo, né, a palavra denegrir é errada, né, gente, vou ver com falando assim da mulher da maneira pejorativa. Então, que eu tenho para dizer sobre isso, o negócio das leis? Eu acho errado, tá? Já aconteceu comigo também, de falsa acusação, de eu ter que provar minha inocência na justiça. Eu fico muito, muito, muito revoltada quando vejo uma coisa assim, ó, que tá errado, uma injustiça. Não tem essa de que, eu sou mulher, vou passar pano pra mulher. O caso do Márcio Smelling mesmo, tudo indica que ele não. Ele é inocente, assim, gente. Ele não cometeu assédio sexual. Mas isso eu já falei no outro vídeo. Então, e eu venho aqui falar, quando eu acho que o cara ele é inocente, eu venho falar. A gente tem que ser assim, ó. Tem que. Eu sou contra essas bandeiras. Não tem que ter o feminismo. Para certas coisas foram bons, mas tudo que é exagerado é ruim. E Red Pill, assim, ó, esse machismo exagerado, essa intransigência também é péssimo, tá? Eu não, jamais vou ser a favor de uma pessoa inocente na cadeia, sendo homem, sendo mulher. Ele contou a história aqui e acontece, né, gente? Mas isso aí são, a maioria das vezes, esses casos que os caras, quando são acusados de agressão, né? É porque agridem mesmo, gente. O Brasil e no mundo, né? As mulheres são muito agredidas, violência doméstica muito em alta, tá? Demorou muito tempo para ter a Lei Maria da Penha. Ela surtiu algum efeito no Brasil. O Brasil. Por que que não tem pena de morte? Por que que eu sou contra a pena de morte? Porque tem muitos casos de pessoas inocentes que elas são condenadas. Até nos Estados Unidos, que é um lugar, né, que a justiça ela anda melhor, né? Ela é melhor. É falha, né? É falho. E não é porque mulher que acusou que ela não tem que ser punida, né? No Brasil tem na lei, né, que se tu faz, né, falso testemunho, acusação falsa, tem as suas penalidades, né? É claro que a gente sabe que na prática é difícil. Pessoa assim, pobres, tu nem é tão pobre assim, né, gente? Aconteceu assim de tu ter problemas, tu não. Que nem eu moro aqui numa cidade menor, assim, ó, tu não acha nenhum advogado que preste. Essa que eu tô batendo a real pra vocês. Por isso que eu digo assim, ó, tem certas situações que tu tem que detectar as pessoas. É difícil, né?
A pessoa, quando ela é um psicopata ou narcisista, ela engana muito, gente. Mas quanto mais vocês puderem se afastar de pessoas tóxicas, melhor, porque depois de tu ter que te meter com justiça, provar a tua inocência das coisas, é muito mais complicado. Mas jamais você a favor de uma pessoa que ela tem falsa acusação, né, com outra e a gente vai achar bom isso, né? E aí, nessas exceções, nesses casos que acontecem, que não é regra, né? Aí vem o Zé de Pios falando que não tem que ter Maria da Penha. Que a mulher, a lei só beneficia a mulher. Por que que existe lei pra mulher? Porque eles querem dizer isso. Ah, tem lei pra mulher, não tem lei, por exemplo, a violência contra o homem, né? Violência doméstica. Porque a violência é feminina. A violência acontece contra a mulher. Inclusive a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela abrange toda a família, né? Por exemplo, violência contra não é só, por exemplo, a mulher, né? Por exemplo, se é um casal homoafetivo, né? Até questão de parentes, por exemplo, de um avó, pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Pelo menos eu estudei isso, eu não sou formada em direito, né? Então, mas independente, a gente não pode ser a favor de injustiças, né? A bandeira tem que ser levantada a favor da justiça. Se tem lei, por exemplo, para mulheres, é porque a mulher ela precisa de mais proteção. Na Constituição Federal tem um artigo, né? Artigo 5º fala dos direitos, né? Da igualdade, né? Da questão de tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Tem gente que diz, ah, calma, tu vai tratar os desiguais. As pessoas não são iguais. Tem as minorias. Essas, por exemplo, por causa de tratar os desiguais na medida de sua desigualdade, é que tem a questão que, né, tem muita gente que é contra, por exemplo, as cotas, eu sou super a favor. A questão de ter leis, por exemplo, pessoa com deficiência, né? A pessoa, a mulher também ser protegida. Por isso que tem, mas não é em geral assim, ó, como eles estão abrindo a boca para dizer, como sempre que o Estado tá contra nós, o Estado não tá contra os homens, né? A maioria das vezes, assim, ó, que eu vejo é que quando falam, o que que vão dizer? Não tem, assim, que dizem, ah, a cadeia tá cheia de inocentes. O cara, ele agride, ele espanca, né? Aí ele é processado, né? Ali, Maria da Penha, ele vai dizer que é inocente. Como vários youtubers que tem aí, né, do Red Pill, ah, você tem que avaliar mais as atitudes de vocês, né? E claro que esses casos, assim, do cara ser inocente, eu vou ser contra, né? Todos nós temos que sermos contra. O que que vocês têm que fazer? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que se cuidar. A gente tem que nem Marcus Melling mesmo, tu tem que ter um comportamento adequado nos lugares. Não tô dizendo que o cara que foi acusado injustamente, ele é culpado. Eu tô dizendo que tu não pode dar margem para que coisas aconteçam que tu pode evitar, né? Se, por exemplo, tu tá trabalhando e tu tem caso com todas as tuas colegas de trabalho, tu tá pedindo para que uma delas que deu algum problema, ela te acuse por assédio sexual. Tu tem que estar bem ligado o que tá acontecendo aí. O Márcio Mering pegou e juntou todas os áudios, as gravações, todos tendo provas, mas geralmente as pessoas não fazem isso. Quando tu tá num relacionamento que a pessoa te tira, te estressa, te tira do sério, tu vai estar brigando, tu tem que ver se esse relacionamento tem futuro, se vai seguir em frente, né? Sabe uma coisa que acontece, gente?
Não vejo ninguém falando assim, ó. Mas não sei se vocês concordam comigo. Se tu. Assim, nos primeiros dias que tu tá te relacionando, tem gente que gosta muito de tá de frescurinha, de tapinha. A gente é adulta. Cansa de ver. Mulher adora um tá de tapinha com cara, né? Coisinha de soquinho, de tapinha, de frescurinha. Inclusive até naquela hora, né? Isso parece que vai dando mais, dando margem para que a pessoa, ela vai achando que é uma brincadeira, vai indo, te dá um tapinha também, aí fica naquela frescurinha, aquela coisinha, para daqui um pouco chegar uma situação de agressividade. Outra também é questão direta, assim, agressão verbal, né? É, insulto, falta de respeito, tudo isso desencadeando coisas piores depois, né, com o passar do tempo. Então, nada, assim, a maioria das coisas, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o que acontece. As coisas, elas são em uma sequência, elas acontecem gradativamente. Cada dia acontece uma coisinha, né? A mulher que ela é vítima de violência, ela... É isso. Um dia o cara, ele é desrespeitoso, né? No meio dos amigos, né? Ele fala algo desagradável, que falta com respeito. Aí outro dia ele viu já dar um grito. Ele viu que pôde gritar e vai gritar mais alto outro dia. E daqui a um momento ele vai bater, entendeu? E o cara que ele é assim. Veja assim, pessoas, o cara tem que se tratar, gente. Tem que se tratarem. Acham que é normal. Eu vi desses canais aí o cara dizendo. Até eu tava vendo um vídeo da Vanessa Oliveira, fez um corte e colocou do cara dizendo que, tá numa festa e o segurança vai e tira pra fora, ele bate, ele aperta o cara, ele é agressivo com o homem, tem que ser agressivo com a mulher também. Só que ele não tinha que dizer isso, o certo era dizer, o segurança ele não tem que ser agressivo com ninguém. Um segurança, um policial, não existe tortura no Brasil. Então não pode, por exemplo, um policial não pode te bater. Por lei, ele pode se defender, isso sim, né? Mas ele não pode. Menos um segurança de um baile, de uma festa. Aí o cara dizendo, mas o cara tem que. Eles são agressivos com a gente, tem que pegar e tirar pra fora. E por que ele não é agressivo com as mulheres também? Que as mulheres. Hã? Aí tu vê eles falando ali empolgados, né? Aí tu vê a mentalidade de um cara desses, a mentalidade agressiva. Aí depois ele vai falar no canal dele que sofreu falsa acusação de violência. O cara, quando conseguiu, né, que largou aquilo ali, né, uma coisa, né, que ele tá se pensando, se controlando, o que ele vai dizer, ele já largou essa, que já deu bem pra entender a mentalidade dele. Imagina o que ele fez, né? Aí depois pra dizer que não, ah, é tudo mentira, eu sou inocente, falsa acusação. A Vanessa Oliveira tá dizendo, né? Risada, queria ver essas mulheres as ex deles, pra ver o que elas aprontaram, que eles dizem que elas aprontaram, né? Essas falsas acusações, eu queria ver essas falsas acusações. Foram falsas acusações mesmo. Mas eu não quero me estender muito aqui no vídeo. Deixa um comentário, sugestão para os próximos vídeos. Se te inscreve se não é inscrito, dá uma curtidinha que eu tô começando o canal.